Bom, falar um pouquinho do estádio da Mogiana. Os Jogos Perdidos, que é um site que nasceu em novembro de 2004, a gente nos nossos primeiros anos fez bastante cobertura lá, várias coberturas muito legais. A primeira vez que eu fui foi antes do blog nascer, o blog nasceu em novembro de 2004, eu fui no mês antes, cerca de 2 meses antes, assisti uma partida Campinas e Assisense, que foi um dos primeiros anos que o Campinas jogou lá, e eu fiz questão de ir, porque era um estádio histórico, eu já sabia que era o estádio da Mogiana, do saudoso time da Mogiana, então eu fiz questão de ir lá, justamente naquele sentido de, vamos assistir um jogo aqui, porque pode ser que não tenha mais depois. Felizmente, a gente viu jogos lá de 2004 até 2010, os Jogos Perdidos teve cobertura lá de 2004 até 2010, sendo que a última vez que o estádio foi utilizado foi na Copa São Paulo de 2011, isso mesmo. E era muito legal, estádio totalmente histórico, foi um dos locais que eu achei, do interior, era dos mais legais que tinha para assistir. Várias vezes eu fui de ônibus saindo aqui de São Paulo, descia na rodoviária antiga de Campinas e a pé, caminho rapidinho ali até o estádio, e era muito legal, era um dos campos mais sensacionais do interior, sem sombra de dúvida. E principalmente também, não só pelo estádio em si, por toda a construção que tinha mais para o fundo, a antiga quadra de basquete, onde tinha boxe, as casas que tinham ali, e era muito legal, tanto que no tempo que a gente estava na televisão, a gente ficou 1 ano tendo um quadro todos os domingos na TV aberta. Uma das primeiras matérias que a gente fez foi lá, Campinas e Lemense, a final de Sub-20 da 2ª divisão de 2007, onde o Campinas foi campeão. Hoje a partida é Campinas e Lemense, pela final do Sub-20 da 2ª divisão. Os Jogos Perdidos hoje se encontrou num lugar diferente, porque já caímos na estrada, então estamos aqui no dia de sol, sábado de sol, pronto para essa final. Quarta final do Sub-20 da 2ª divisão. 2003 eu vi Barueri, Campinas em Jundiaí. 2004 São Vicente e Batatais. 2005 Votorantim, Campinas, e a desse ano. Isso aí mostra a máquina que é o Campinas nesse Sub-20, né? Terceira final em 4 anos. E nesse século o Campinas só perdeu 2 jogos em casa de 35. E hoje vai ter que perder de 3-0 para perder o título. Então tarefa da Lemense é complicada. E a gente não só falou do jogo, como também falou de toda a história que envolvia a Mogiana. Um trabalho muito legal de fazer. Assim como a gente já tinha feito nos Jogos Perdidos em 2005, na série Volta ao Passado. A gente tá nos camarotes do estádio da Mogiana. Aqui que ficava a Alta Sociedade, né? Porque Mogiana ainda jogava futebol profissionalmente nos anos 40 e 50. Essa é a parte antiga do estádio que ainda não foi restaurada por completo. A gente veio aqui há 1 ano atrás, isso daqui estava cheio de lixo ainda. Agora não, agora já está arrumadinho, só não teve a restauração oficial. Esse vestiário da arbitragem, quando viemos aqui em 2005, não tinha nada. Agora já foi restaurado para o vestiário da arbitragem. O legal é que eles mantiveram toda a arquitetura antiga ainda do estádio. O estádio da Mogiana, o Serecamp, enfim, é um palco cheio de mistérios. Primeiro, pelo estilo. Fala se não parece uma arena da Roma Antiga, hein? Mas desbravando suas dependências, descobre-se que o mistério vai muito além. Existe uma lenda que foi nessa casa, vocês podem ver que já está sem telhado, já está crescendo mato dentro, aqui na sala, na entrada. Diz a lenda que o ex-atleta do São Paulo e da seleção brasileira, o Silas, nasceu aqui. Era um lugar sensacional, sensacional. O Red Bull, em tempos ainda com a administração, com a gestão anterior, eles tinham um projeto sensacional para revitalizar o lugar, sem mudar as características, mas utilizando todas as instalações para poder para poder ser o estádio do Red Bull, que joga no Moisés Lucarelli até hoje. Infelizmente, por alguns problemas que não vêm ao caso com o governo do estado, eles não conseguiram, apesar de o projeto estar aprovado pela filial lá na Áustria, eles infelizmente não conseguiram, e o resultado é esse atualmente, né? O estádio está lá, abandonado, sem ninguém utilizar, o que é uma pena, porque é um palco absolutamente sensacional,
e teria como o Red Bull jogar lá tranquilamente, assim como qualquer outra equipe desse porte, né? Na região, na cidade, alguma coisa assim. E é uma pena que o estádio esteja abandonado dessa forma, porque é a história do futebol em Campinas é uma história riquíssima, porque tem todo o conceito, todo o contexto das ferrovias, que infelizmente sumiram do estado de São Paulo também. Mas eu tenho muita saudade de ver jogo no Serecamp. Nos tempos que o estádio funcionava direitinho, foram mais de 20 coberturas, quase 30 coberturas dos Jogos Perdidos lá. Eu fui em vários jogos ali. Além do Campinas, campeão do Sub-20 da 2ª Divisão em 2007, eu vi o acesso do Campinas para a Série A3 em 2008, num 0-0 com o Red Bull também, acesso histórico. Campinas que jogou lá a Série A3 depois mudou de nome para Barueri e veio jogar na Grande São Paulo, mas essa é outra história também. Mas é um estádio sensacional, infelizmente ele não é utilizado mais, mas eu tenho fé que um dia ele possa ser usado por alguém, porque um local tão histórico assim, ele não pode ser deixado de lado, né? Para ficar apodrecendo e cair algum dia sem que ninguém faça nada. Eu espero muito que volte o Serecamp, o estádio da Mogiana, porque a história de Campinas é a história do futebol de São Paulo, né? Um abraço para todo mundo.